vamos falar então, vamos mudar de lado, vamos para aquelas seleções que surpreenderam Kaká Bizoc. Você estava esperando isso e elas foram além. Canadá, vou começar ali para chegar lá na frente depois. Canadá, foi quase que o Canadá entrou aí na segunda fase, né? Eu acho que faltou ali a Gray jogar um pouquinho mais. A Van Rijk jogou muito bem, mas a Alexia Gray, nos momentos decisivos, ela sumiu. Eu assisti alguns jogos do Canadá, era impressionante como o jogo ficava equilibrado, chegava perto do final dos sets, ela sumia, ela errava uma bola depois da outra, uma bola depois da outra. E essa que está de costas também, a Lowe, muito fraca para a posição, né? Precisava de centrais mais fortes, de centrais. Então, eu acho que também é outro time que, fisicamente, se conseguir dar um up, vai vir mais forte nas próximas competições, viu? Igual a Alemanha. Deixa eu só fazer uma correção. Na verdade, o Canadá passou para a segunda fase. Elas não conseguiram avançar para as quartas. Elas ficaram muito próximas das quartas de final. Acabaram perdendo a oportunidade. Isso. A Bélgica, como eu já falei, né? Já falei da Bélgica o suficiente. Também foi uma equipe que chegou na segunda fase. Das que ficaram fora da primeira fase, nenhuma delas eu achei que merecia qualquer consideração. E aí, chegando nesse bloco da frente, me surpreendeu o Japão. O Japão, para mim, foi a quarta força do Mundial, né? Foi a quarta força. Não gostei da China, achei a China... o que podia mostrar, mostrou, não foi nem além, nem... Né? O Japão, sim, o Japão eu gostei. O Japão, naquele jogo contra o Brasil nas quartas de final, faltou alguém para definir. Se pudesse ter uma jogadora naturalizada ali, a Ana Cristina, que eu bati o olho aqui, né? Se a Ana Cristina se naturalizasse o japonês, talvez fosse o ponto de desequilíbrio aí para o time do Japão. Porque faltou. E quando a gente lembra, Kaká, quando a gente lembra do último ciclo deles, né? Como foi ruim o ciclo do Japão, e era um ciclo especial, era o ciclo de Tóquio, elas iam sediar os Jogos Olímpicos, acabaram indo muito mal. Em pouquíssimos meses, 10, 9 meses, o Manabe transformou essa seleção, né? O Manabe tem que tirar o chapéu também, né? O técnico capaz, né? Ele pegou um Japão desacreditado e tinha deixado já o Japão na melhor campanha que conseguiu nas últimas décadas, né? E ele fez o Japão jogar direitinho, um jogo mais moderno, ele sabia das dificuldades em função da estatura. O saque do Japão foi exatamente para tentar minimizar esse problema da altura. Você repara que o saque do Japão, ele sempre tinha um objetivo tático, né? Era tirar alguém para facilitar para que as baixinhas do Japão pudessem se posicionar melhor. Quando o passe saía na mão com todo mundo inteiro, o Japão, né, praticamente falava assim, está na conta, já sabia disso. E uma coisa, né, Vanessa, que a gente tinha até notado, o Japão estava defendendo menos naquele ciclo olímpico. E a gente falou, poxa, mas não é o Japão aí. O que voltou a jogar, né, na defesa nesse campeonato foi lindo. Então, para mim, foi uma das boas surpresas aí, o time do Japão. E olha que legal, elas terminaram na 5ª posição, acabaram aí só atrás dos semifinalistas. Kaká, sobre a China, você desde o início aqui, você comentou que não estava gostando desse jogo chinês, estava achando a seleção taticamente um pouco abaixo. Elas sentiram tanta falta assim da Zhu e da Zhang, ou com esse time, com esse material humano que elas têm, elas poderiam ter ido além? Não, acho que podia, é uma característica. Quando o Bin Cai assumiu, a gente comentou aqui no Mais Vôlei, por favor, em relação a ele. E eu trouxe o currículo dele. Ele sempre ficou com as equipes em colocações intermediárias. Ele não é um cara que botou o time para disputar título. Mesmo lá no Japão, né? Na China, no campeonato chinês, ele dirigia times que ficavam em 5º, em 6º.
Então, o histórico dele não é de um cara que, né, fala assim, pô, esse cara faz time como é o do Guidetti. Guidetti foi promovido a técnico da Turquia porque é um técnico campeão e a Turquia queria ser campeão. Então, eu acho que o Bincai também, não sei se continua não, porque na China é rapidinho o processo lá, né? E lá existe pressão, hein? Porque a seleção feminina é um dos patrimônios da China. Uma ponteira muito fraca, que foi a Wang, né? Tinha 3 Wang, uma meia, uma ponta, uma líbero. A ponteira era a pior das 3 e não conseguiu deixar ali jogar, né? Porque ali tinha potencial também para ser mais bem utilizada. A Gong também não foi tudo que a gente viu nos anos anteriores. Então, eu acho que ele tinha um potencial ali, mesmo sem as duas principais jogadoras, que ele podia explorar mais, e não conseguiu. Não conseguiu fazer esse time jogar o que tinha de potencial. Elas até começaram, né, empolgando, vencendo vários jogos de 3-0, até chegar no confronto com o Brasil, e ali elas perdem a invencibilidade. Depois, na segunda fase, já não apresentam o mesmo voleibol, tanto que nas quartas contra a Itália são presas fáceis aí das italianas. Muita gente lembrando, Kaká, Virgínia também, da Polônia. Polônia que fez o Mundial em casa e quase. Por que você não nos ajudou, Polônia? Polônia quase que tira a Sérvia da competição. A Polônia eu estava deixando por penúltimo, porque a Polônia, para mim, foi o time que mais cresceu. Eu sou fã do Stefano Lavarini. Sou fã do Lavarini. Quando ele estava entre a Polônia e a Rússia, eu e a Vanessa, a gente conversava aqui no programa, e a Vanessa falava assim, eu iria para a Rússia. E eu falava assim, não, eu iria para a Polônia. E a Vanessa, eu lembro muito bem que ela perguntou, mas, Kaká, a Polônia não tem história nenhuma, não tem jogadora, a Rússia tem jogadoras muito melhores. E eu falei, a Polônia tem potencial. E o Lavarini é um cara que consegue desenvolver o potencial máximo dos grupos, né, que ele trabalha. E foi isso que ele fez. Ainda, quando a gente estava fazendo análise pré-mundial, eu falei assim, putz, eu acreditava na Polônia, mas pelo que eu vi na Liga das Nações, eu acho que ela não vai estar ainda no estágio maduro para conseguir chegar. O Lavarini vai precisar de mais tempo. Mas não é que o danado conseguiu fazer esse time da Polônia jogar? E como jogou bonito, né? Defendendo, volume, por pouco mesmo não ganhou da Sérvia, com uma Stysiak que foi assim, ao longo do campeonato. A gente via Stysiak, antes a gente falava assim, pô, ele está arrependido de não ter levado a Smarzak, Stysiak não... Cara, Stysiak começou a jogar, foi um negócio impressionante. E se a Polônia tivesse 2 meios melhores, não sei não se não ganhava o título. Sidney Stysiak jogou muita bola. Essa foto aqui é muito impressionante, porque as polonesas, elas já são altíssimas. Olha a Kakolewska, outra que mudou de nome, né? Mas para nós vai ser sempre a Kakolewska. Kaká Bizoka, olha o tamanho dela. Sensacional, né? Impressionante. Ela é mais alta até que a Stysiak, pelo menos na foto. Mas você acha... Também, né? Oi? Corneliu também. Mudou de nome também, casou, a fofoca rola solta. Kaká, pelo que você viu nesse início de trabalho do Stefano Lavarini à frente da Polônia, inclusive o Kaká já falou aqui no Mais Vôlei, por favor, que se o Brasil fosse buscar um técnico estrangeiro para substituir José Roberto Guimarães após Paris, já que o Zé Roberto falou que para, né, depois de Paris, para o Kaká tinha que ser Lavarini. Mas essa Polônia, será que tem condições de voltar a disputar os Jogos Olímpicos? Faz um tempinho, desde 2008, que elas não se classificam. Elas têm uma missão dura, né? Porque o classificatório delas ali é pela Europa. Então, mas agora com esse novo sistema, né, Vanessa, de pré-olímpico dividido, é capaz que a Polônia, com os resultados, esteja mais bem classificada no ranking. E como essa distribuição é de acordo com o ranking, se bobear, a Polônia pega aí uma seleção que ela pode se classificar. Porque o primeiro qualify, o primeiro pré-olímpico, ele não é continental mais, né, como era. São vários grupos,
que mesclam os continentes e depois, sim, as últimas vagas são jogadas dentro do continente. Eu acho que a Polônia tem chance até nesse primeiro, viu, Vanessa? Dependendo da chave que cair, porque ela sai com muito moral, apoio da torcida, uma confiança muito grande. Eu acho que vai ter um up também de jogadoras polonesas aparecendo nesse novo ciclo. E em 2 anos o Lavarini pode formar um grupo mais forte. Eu acho que sim, acho que ela classifica e bem forte. A última vez que elas se classificaram tinha aquele timaço, né? Aquelas super atacantes, Skowronska, Glinka, era um time muito bom. As brasileiras que jogam na Liga Polonesa, Cacá, elas elogiam muito o campeonato de lá. Bruno Honório, Roberta, todo mundo que vai para lá gosta bastante do nível. Nayane também falou que o nível é muito bom da Liga Polonesa. Júlio César Souza, que é um membro aqui do nosso canal, um super querido, arrumou o time e a semifinal contra a Sérvia foi insana. Que bom jogo, que jogo bom. Acho que ele está falando aqui da Polônia. Mas, Cacá, quais foram as outras seleções aí na sua escala das surpresas? Brasil. O Brasil, para mim, foi uma surpresa. Só não foi surpresa absoluta porque a gente já tinha ido bem na Liga das Nações, né? Mas podia ter tomado um tombo aí, porque era um time com cobertor curto. O Zé Roberto fez uma opção muito corajosa de levar só Pridaroit e Gabi, né, como ponteiras autênticas, já que as outras ele estava testando tudo na saída de rede. E a gente conseguiu jogar, e a gente conseguiu chegar numa final. Não estou falando da final, né? Eu estou falando da campanha. E chegou numa final. Chegou numa final com jogadoras vindo do banco e mudando o time, que era o que a gente duvidava. A gente falava, não, tem o cobertor curto, não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir mudar. Rosa Maria não joga na ponta, não quer jogar, não tem cacuete, não passa. E a Rosa entrou e deu conta nos jogos que precisou. A Tainara, que era a quinta opção no banco, entrou e a Lorene. Lorene a gente achava que não tinha mais lugar nem em time do Brasil. E vira titular, né? Vira um jogo contra o Japão nas quartas de final. Carol Gataz voltando aos 41 anos, depois de 2 meses e meio sem fazer nada. Então, não dá para a gente tirar o mérito do Brasil ter sido também uma surpresa, uma grata revelação. Pô, mas você está falando que a final o Brasil então foi bem? Não, a final foi horrível. O Brasil precisa aprender a jogar a final, porque não é possível 4 finais seguidas tomar de 3-0. Né? Concordo, é um time em formação, em evolução, e por ser novo e estar em evolução, é que a gente não esperava muita coisa. Então, surpreendeu. Né? Então, acho que foi uma grata surpresa aí diante de toda essa situação. Eu acho que elas surpreenderam de tal forma, fizeram a gente sonhar com esse inédito título, mas se a gente for parar para pensar, tirar depois assim aquela capa da nossa frustração pelo fato de o Brasil não ter jogado bem a final, primeiro ano dessa equipe, né, Cacá? Primeiro ano, elas já chegaram à final da Liga das Nações, à final do Campeonato Mundial. Fazia 12 anos que o Brasil não chegava à final do Campeonato Mundial. E olha onde elas já chegaram. O futuro é promissor.